noite, irmãos. Que graças a Deus seja com os irmãos, amém? Os irmãos podem abrir em Mateus, capítulo 24. Nós vamos orar um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único Deus verdadeiro e a vida eterna. Obrigado por estarmos aqui reunidos na sua presença, pelo seu poder, pela sua graça. Sustenta, Senhor, a fé e o ânimo de cada um dos meus irmãos, ajudando o Senhor Jesus, fortalecendo. Que o poder do Teu Espírito Santo possa sustentar e fortalecer cada um dos meus irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus, faz uma obra poderosa, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. E nos ajuda a cada dia, Senhor, a Te servir, com o nosso coração cheio de graça e de alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 24, né, irmãos? Nós estamos lendo algumas coisas e procurando falar um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, né? Apesar de não estar indo lá, mas nós vamos chegar lá. Né, o primeiro culto que nós começamos, falamos sobre a esperança, né, irmãos? A esperança que é falar sobre o fim dos tempos. Esperança para quem é salvo, para quem for condenado é um dia terrível. Para quem é salvo vai ser um dia maravilhoso. Né, irmãos? Depois nós mostramos o quanto é importante entender, né, quantas coisas existem ali em Apocalipse que são coisas horríveis, terríveis, né? Chamado de dia da ira, dia da vingança, mas são coisas que fazem parte do fim dos tempos e que as pessoas devem procurar o quanto antes Jesus para serem salvas, né, irmãos? Então, o fim dos tempos, né, é uma chance para a pessoa que não está bem diante de Deus se arrepender e servir a Jesus o quanto antes, né, irmãos? Então, muitas pessoas não querem Jesus como advogado, então um dia terão Jesus como seu juiz, né, irmãos? E quando Jesus vier como juiz, não haverá misericórdia para ninguém mais. Então hoje é o tempo, né, irmãos? Hoje é o dia. Então nós vamos ler algo aqui hoje, né? Entrar um pouco mais sobre o assunto, em Mateus 24. Nós lemos no outro dia, mas vamos ler novamente aqui uma pequena parábola que Jesus disse. Versículo 32. 24, 32, irmãos. Como é que está escrito aí? Vamos ler todos juntos? O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. Igualmente, vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, uma das coisas que Jesus falou, né? Essa parábola, falou, olha, quando você vê que está começando a sair as folhinhas, é porque está chegando o tempo. Então ele falou, olha, quando começar a acontecer as coisas, fiquem atentos, né? Então, é uma parábola que Jesus fala, e ela serve para quem? Serve para nós, né, irmãos? Porque quem está no mundo não consegue perceber absolutamente nada. Quem está no mundo, irmão, está nas trevas, está na cegueira. Quem está no mundo, irmãos, está no pecado, não consegue enxergar nada. É obrigação nossa, como filhos de Deus, enxergar as coisas que são de cima, né? Pensar nas coisas que são de cima. Então é para isso que a gente vem para a igreja, né, irmãos? A gente vai para a igreja para quê? Para aprender de Jesus, aprender a palavra. A gente vem para a igreja para aprender as coisas do Senhor, né, irmãos? Então aqui no versículo, voltando um pouquinho no versículo 4, de Mateus 24, né? Versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o primeiro conselho que Jesus dá, irmãos, é que as pessoas elas podem facilmente ser enganadas. As pessoas facilmente são enganadas, irmãos. Por quê? Porque as pessoas costumam acreditar naquilo que elas veem. E a gente não podemos ser pessoas que acreditam apenas no que vê. A gente tem que acreditar naquilo que Deus concorda, naquilo que Deus aprova. Então aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, tem que casar com a palavra de Deus. Senão,
a gente pode estar sendo enganado. Então, ter discernimento da palavra é importante. Então, Jesus está falando, olha, ninguém engane vocês. Por quê? Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que significa eu sou o Cristo? Lá em João, né, não precisa abrir lá, no capítulo 1, eu não lembro o versículo, mas lá diz que a palavra Cristo significa o quê? Messias. A palavra Cristo significa Messias. Essa palavra significa o quê? Ungido, poderoso. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Não é que alguém vai chegar e dizer assim, olha, meu nome é fulano de tal e o meu sobrenome é Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Jesus não está falando daquele cara lá chamado Henrique Cristo. Você conhece aquele cidadão chamado Henrique Cristo? Vocês conhecem, moço? Não? Conhece? Então tá bom. Então aquela pessoa chamada Henrique Cristo é aquele cidadão que imita Cristo. Ele fala que ele é Jesus que veio de novo à terra. Vira e mexe, ele aparece na televisão. Aparecia, não sei se aparece hoje, né, moço? Mas aquele cidadão que se veste parecido com o Jesus dos filmes. Então ele diz que ele é Cristo e que foi enviado na terra de novo e por aí vai. Não é desse tipo de pessoa que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas, irmãos, que vão vir em meu nome, olha o que ele diz no versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, ou seja, eu sou poderoso, eu tenho unção, eu tenho autoridade, eu tenho uma nova revelação, eu sou um homem poderoso, olha o que eu faço. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, é que tem pessoas que vai vir usando o nome de Jesus e se colocando como um ser poderoso no mundo. Então eu faço curas, milagres, eu faço chover fogo do céu, eu faço as coisas acontecerem com grande poder. Então existem pessoas hoje que curam, tem pessoas que curam em nome de Jesus, mas que não são de Jesus. Por que não são de Jesus? Porque a vida delas mostram que elas não servem a Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, ninguém vos engane. Por quê? Porque pelo fruto se conhece o que, irmãos? A árvore. Então a gente tem que ter o discernimento e jamais ser enganado. Então a gente vê milhões de igrejas abertas, mas a gente tem que ter discernimento. Não é porque um lugar pode parecer um lugar abençoado à primeira vista, cheio de curas e cheio de coisas maravilhosas, não necessariamente que aquilo ali possa ser algo de Deus. Então quando Jesus fala assim, olha, muitos dirão, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, por que enganarão a muitos? Porque as pessoas quando veem alguém curando e fazendo coisas maravilhosas e grandiosas, as pessoas elas costumam ir atrás dessa pessoa. Se amanhã aparecer alguém aí curando, levantando alguém de cadeira de roda, e o cara for e servir outros deuses, por exemplo, se o cara servir imagens de escultura, se o cara servir ao espiritismo, aos demônios, e o cara fizer muitos milagres, muita gente vai atrás dele, inclusive crentes. Porque ele vai olhar para essa pessoa e vai dizer, mas essa pessoa faz tantas coisas boas, é impossível essa pessoa não ser de Deus. Porque o diabo não faz coisa boa. Vocês acham que o diabo faz coisa boa, irmãos? Ou só faz coisa ruim? Hã? O diabo faz coisa boa, para poder o quê? Enganar. Se ele fizer só coisa ruim, como é que ele vai enganar? Você não é enganado. Se você sabe que o cara é um bandido, é um ladrão, um trombadinha, ele vai te enganar? Não. Porque você sabe que ele é. Então o que é um enganador? É o que parece, mas não é. Então tem muitas pessoas que parecem, mas não são de Deus. Tem cara de Deus, parece que é de Deus, tem um jeito que é de Deus, mas é o diabo. E as pessoas são o quê? Enganadas. Então cabe a nós ter o quê? Entendimento, e discernimento do quê? Da palavra. Continuando aqui, ó, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são
o princípio do que, irmãos? Das dores. O que significa isso? Vamos ler de novo, irmãos, versículo 8. 1, 2, 3. Como é que diz aí? Bem, princípio das dores está falando do que aqui? O que significa essa frase de Jesus? Princípio das dores. Quando as irmãs tiveram os seus filhos, antes do filho nascer, vocês tiveram o quê? Contração. Ela já veio com muita força ou ela foi avisando? Normalmente, começa devagar. Normalmente, né? Sempre tem exceção, lógico, mas normalmente começa devagarzinho. Ela sente um pouquinho de dor aqui, um pouquinho de dor lá. Aí a contração vai o quê? Aumentando, aumentando, até chegar um momento em que o quê? Em que a criança nasce. Jesus está dizendo que, olha, essas coisas quando acontecerem é apenas o princípio, quer dizer que são sinais. É a parábola que ele está dizendo, olha, quando vocês verem acontecer essas coisas, fiquem atentos, porque são os sinais que estão acontecendo. Então, por quê? Porque as pessoas dizem assim, mas sempre teve guerras, sempre teve doenças, né? Fome, terremoto, em vários lugares, sempre aconteceu isso daí. E realmente, sempre aconteceu. O que a palavra está dizendo, irmãos, é que isso vai acontecer com mais frequência. Então, tem lugares, irmãos, que nunca teve terremoto e começa a ter, ou começa a ter com mais frequência. Fome tem? Sim, fome sempre teve, na época de Jesus sempre teve. Mas isso pode ir aumentando. E pode ser fome física, e como pode ser fome o quê? Espiritual. Onde as pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não conseguem se alimentar mais da palavra de Deus. Pode ser uma fome também espiritual aqui. Haverá guerras? Sim, sempre teve guerras. Mas agora, irmão, parece que cada vez mais tem mais e mais guerras. Se você olhar para o mundo, você vai ver. Quanto mais passa o tempo, mais pior vai ficar na guerra. Quer dizer, não tinha guerra mundial. Desses últimos 100 anos teve guerra mundial. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E vira e mexe, alguém fala da Terceira Guerra Mundial. Então essas coisas, irmãos, é para o cristão parar e pensar. Poxa, o que Jesus disse é verdade. Nunca teve uma guerra mundial. E agora teve. Teve uma, teve duas. Agora tem bomba atômica para tudo quanto é lado. Então, essas coisas, irmãos, deve a gente prestar mais atenção. Então, quando fala de pestes, por exemplo, veja quantas doenças, por exemplo, quando uma criança nasce, ela tem que tomar quantas vacinas ela tem que tomar? Quem se lembra ainda aí? 2 ou 3. Tem a tríplice, BCG, né? Tem um monte, irmão. Por quê? Porque as doenças estão o quê? Aumentando. Nos anos 80, teve a AIDS, não é? O ebola, câncer em tudo quanto é lado. Não é assim que acontece? A Covid, irmão, foi uma das piores doenças, porque eu não me lembro de nenhuma doença no mundo que pegou o mundo todo. Nunca existiu isso. A doença da Covid, irmão, mostrou que Jesus, o que ele está dizendo, é real. Nunca no mundo inteiro, irmão, aconteceu uma doença que atingiu o mundo todo. O mundo inteiro isso nunca aconteceu. Teve a peste bubônica lá em 1500, mas aquilo não atingiu o mundo todo. E outras doenças que aconteceram, não atingiu essa que aconteceu agora, atingiu o mundo inteiro. Todo o planeta. Todo o planeta ficou parado. Por quê? Porque Jesus disse que cada vez mais isso ia acontecer, cada vez mais e com mais frequência. Então essas coisas que vão acontecer no mundo, a gente tem que parar e pensar. São o princípio das dores. Ou seja, a contração, quanto mais vai acontecendo essas coisas, mais mostra que o fim está próximo. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos se escandalizarão, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então, quando você para e pensa nessas coisas, como por exemplo aqui, ó, versículo 9. Então vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do quê? Do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, as pessoas são odiadas. Os irmãos não passam na televisão, né, irmãos? Não vai passar mesmo, porque eles não passam. Mas lá acho que é Síria, aconteceu uma revolta lá esse final de semana, que eles pegaram os cristãos de lá e eles mataram à torta e à direita. Mas matou assim centenas de cristãos. Vocês ouviram falar nisso? Não. Você ouviu, irmão? O irmão ali ouviu. Vocês não ouvem. Por quê? Porque um cristão morrendo, tanto faz. Eles invadiram as casas, pegaram os cristãos, os muçulmanos e mataram. Mataram os cristãos. Eles saíram na rua para protestar depois, mas eles mataram um monte. Quer dizer, a gente ficou sabendo? Vocês ficaram sabendo? Não. Então, irmão, as coisas a gente tem que estar atentos e saber que as coisas que vão acontecendo são o princípio das dores. Quando Jesus ele fala aqui também, no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então, irmãos, os falsos profetas existem de monte. E quanto mais vai passando o tempo, mais vai surgindo falsos profetas. Muito mais. O que mais acontece hoje em dia, irmãos, são falsos profetas. Falsos. Que nem outro dia eu falei para os irmãos, quantas religiões já falaram que Jesus ia voltar? Quantas? São várias. A igreja adventista do sétimo dia, por exemplo, no dia 22 de outubro, eu lembro da data porque é aniversário da minha mãe essa data, 22 de outubro, o ano não, né, irmãos? O ano é de 1844. Ela não nasceu nessa data, é só os dois primeiros, 22 de outubro. Ela nasceu em 52. Mas em 1844, irmãos, o fundador da igreja adventista do sétimo dia, no dia 22 de outubro, eles disseram que Jesus ia voltar nessa data. Você imagine só, irmãos. Quando alguém diz que Jesus vai voltar, o que as pessoas ficam? Apavoradas. O que aconteceu nesse dia? Se você puxar na internet, acho que é a grande decepção, alguma coisa assim. Vê aí, Tom, sei esse nome aí. Acho que é isso aí. Então, irmão, as pessoas fizeram o quê? Acreditaram nesse homem. Jesus voltou? Não, né? O que aconteceu? As pessoas venderam tudo que tinham. Venderam tudo que tinham. Porque Jesus ia voltar, ia ficar com as coisas para quê? Deixaram seus empregos, deixaram tudo para trás. Tudo. Jesus não voltou. O que aconteceu? Uma grande decepção. Achou? Qual que é o nome daí? O dia da grande decepção. O dia da grande decepção. Que é o dia que Jesus ia voltar, não voltou, e as pessoas se suicidaram, se mataram, que tinham perdido tudo, foram para as misérias, outros abandonaram de vez Jesus. O escândalo foi enorme. Quer dizer, as pessoas que falaram e profetizaram, elas foram verdadeiras ou foram falsas? Falsas. Se uma pessoa fala que Jesus vai voltar, se a pessoa fala que vai acontecer tal coisa e não acontece, é falso profeta, seja quem for. Se eu chegar aqui amanhã e falar assim, irmãos, amanhã o fim do mundo, ou amanhã vai aparecer o anticristo, e se ele não vier, eu sou um falso profeta. Então é melhor não falar nada. Em 1914 também a mesma coisa. Os testemunhos de Jeová disseram que Jesus ia voltar em 1914. Jesus voltou? Não. Por quê? Porque eles são falsos profetas também. Agora, quando a pessoa que é um falso profeta, ela assume que é um falso profeta? Não assume, né, irmão? Não assume. Você vê nas igrejas as pessoas profetizando. Eis que eu te digo isso, eis que te digo aquilo, que vai acontecer isso e aquilo outro. Aí não acontece. Se um profeta no meio da igreja fala uma coisa e não acontece, ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Falso. Mas eu pergunto para os irmãos, os membros da igreja, eles fazem o quê?
Eles falam que é um falso profeta? Não. Eles aceitam. Aceita ou não aceita? Aceita, irmão. Eu já aceitei. Eu sentado na cadeira já aceitei. Falsa profecia, falso profeta. Você passa pano e você diz, não, está tudo bem. Foi só um erro. Para quem prega a palavra, não tem essa. Se você fizer uma falsa profecia, você é falso profeta. Tem que haver arrependimento e perdão diante da igreja. Por causa da mentira, do espírito do erro e do engano. Então, irmão, hoje as pessoas, elas estão vendo na cara delas as falsas profecias e elas estão caladas, aceitando o erro, o engano, a mentira. Então, eu já vi várias vezes isso acontecer. Às vezes uma pessoa profetizar menino e aparecer menina. Isso aí eu já vi diversas vezes. Olha, eu estou falando uma coisa para o teu marido e a mulher não era casada. Isso é só o básico, né, irmãos? Mas tem tanta coisa que se fala, irmão. Tanta falsa profecia. Se você procurar na internet aí, ó, existe tanta coisa. Não precisa nem ver, na verdade. Mas Jesus está dizendo que haveria muitos falsos profetas. O que é falso profeta? É o cara que engana. Você quer ver uma coisa aqui interessante? 1 Timóteo 4. Não vai dar tempo não. Deixa para lá. Volta para Mateus 24, irmão. Senão vai desvirtuar aqui, né? Volta lá para Mateus 24, mesmo. Deixa quieto. Olha só, irmãos. Aqui então, Mateus 24, versículo 11, diz, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos, irmãos. Então não são poucos. A palavra está dizendo que a maioria vai ser o quê? Enganada. A maioria vai ser enganada. Agora eu pergunto para os irmãos, por que uma pessoa é enganada? Quando uma pessoa é enganada, você fala que ela é o quê? Fala a verdade. Hã? Que é o quê? Mas você é bobo, hein, meu? Caiu nessa. Não é assim que a gente fala? Mas dentro da igreja, irmão, o que mais tem é o quê? Gente enganada. Enganada por quê? Porque falta conhecimento na palavra. As pessoas vêm para a igreja e o que elas fazem? Elas resolvem confiar no pregador. Então elas não leem, não estudam, não vai ver se é isso mesmo que está na palavra. Então quem prega, se não tiver o cuidado, leva as pessoas para o inferno. E se a pessoa tiver péssimas intenções na frente da igreja, ela rouba a igreja, detona com a igreja, leva a igreja para o inferno. Porque as pessoas, elas aceitam. As pessoas, elas aceitam de uma forma tranquila. Se o pastor falou, está falado. Não é assim? Acho que é. Se não fosse assim, irmão, não teria tanta coisa errada aí. Só por que tem tanta coisa errada aí? Porque as pessoas que estão sentadas, elas aceitam o que é falado. Elas não conseguem ler o texto e buscar no texto, falar, meu Deus, peraí, é isso que está escrito mesmo? Essa doutrina, ela está certa? Tem coisa que a pessoa concorda, tem coisa que a pessoa não concorda, não tem problema. Tem coisa que nem todo mundo é igual, não tem como ser. Mas tem coisas que são fundamentais, tem coisas que você não pode mudar. Então, o falso profeta, irmãos, ele existe em todos os lugares e tem enganado a muitos, mas há muitos mesmo. Tem gente que você chega para ela e diz assim, olha, você está errado, você não pode. Isso aí o evangelho diz para você que não pode ser desse jeito. E a pessoa fala, não, eu confio, eu acredito que é desse jeito mesmo. Não, mas a Bíblia diz que é assim. Não, mas o meu pastor diz que é assim. Então tá bom. Então não tem o que fazer. A pessoa, ela aceita de uma forma tranquila ser enganada. Então, irmãos, nós não podemos ser assim. A palavra diz assim, irmãos, que para você julgar, lá em Coríntios, fala que você tem que julgar a profecia. O que é julgar a profecia? Quando você está ouvindo a palavra, você tem o direito, como igreja, de julgar o que eu estou pregando. Não é errado você julgar o que eu estou pregando. Julgar o que eu estou dizendo não é falar mal, não é isso não. Não é sair falando mal para um e para outro. Não, julgar é você ouvir a mensagem
e julgar na sua mente. Falar, será que isso está certo, está errado? Eu vou tirar a dúvida. E tira a dúvida. A palavra diz que você pode julgar a profecia, ver se ela está certa ou se ela está errada. Então as pessoas se levantam nas igrejas como profetizando e falando coisas que não devem, e as pessoas não têm coragem de dizer, olha, você é um falso profeta. Mas jamais, a pessoa não tem coragem nenhuma de fazer uma coisa dessa. Então, irmãos, olha que interessante, versículo 12, o que está escrito aí, irmãos? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Isso aqui é uma realidade, irmãos. A iniquidade, quando ela é multiplicada, as pessoas se esfriam. E Jesus está falando que nos últimos tempos, a igreja será tomada de um esfriamento espiritual. Quer fazer parte dele? Quer ou não? Então, para você não se esfriar, você tem que fazer o quê? Ao contrário de se esfriar, é o quê? Ao contrário é o quê, Moisés? Fala aí. Se esquentar. Ao contrário de esfriar, é o quê? Esquentar. Agora você esquenta onde? O que é que esquenta a nossa alma? O que é que aviva a nossa alma? A palavra diz, sede fervorosos do Espírito. Sede fervorosos do Espírito. Então como é que você vai se esquentar, irmão? O irmão que assiste o culto só de casa, será que você consegue se esquentar aí? Só da sua casa? Não consegue. Ou decidir agora servir a Deus em casa. Sem chance. Você vai esfriar e esfriar e esfriar. Porque é na comunhão. A palavra diz. Se você tira, é aquela velha história, mas se você tira uma brasa do braseiro, o que acontece com aquela brasa que saiu do braseiro? Ela apaga. Acabou. É uma boa alegoria essa. Mas o que é que faz a pessoa se esfriar? A iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Lê o texto aí, irmão. Vamos ler o que está escrito aí. Versículo 12. Rapaz. Mas vamos ler de verdade agora, irmãos? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte, irmãos. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Para lembrar os irmãos de uma coisa. Hebreus 10, 24 diz: e não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, mas estimulemos uns aos outros a caridade e as boas obras. Na primeira leitura dos irmãos, os irmãos leram abaixo de 5. Murcho, sem vontade. Da segunda melhorou, da terceira melhorou, da quarta já estava ficando bom. Não é assim? Isso é o quê? Eu estou estimulando os irmãos ao quê? A ler é melhor. Na igreja é assim que acontece, a gente estimula um ao outro. Amém? Então, o que a palavra fala é isso daí. Então, agora, eu consigo ver esse texto de duas formas. Jesus está dizendo que nos últimos tempos, as pessoas, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas vai acontecer o quê? Se esfria. Então, o que acontece? Você é um cristão sincero, que ama a Deus e quer servir a Deus até o fim. Só que na sua volta, começou a multiplicar o quê? Iniquidade. E você pode se esfriar, porque você vê a iniquidade de um, iniquidade de outro, iniquidade aqui, e você fala, está tudo perdido. Aí você fica triste, murcho, sem vontade de cantar uma linda canção. E não pode ser assim. Quando a gente vê um monte de iniquidade, irmãos, olha aqui, você quer ver interessante? Aqui, Jesus falou aqui mesmo, 24 mesmo, versículo 38. Diz assim, versículo 37, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, o que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho. Pronto. Olha o versículo 40. Então estarão 2 no campo, ou 2 na igreja, ou 2 trabalhando, ou 2 dentro de uma casa. Será levado um e deixado? Porque um estava atento e o outro estava o quê? Desapercebido. Um estava buscando a Deus, o outro estava onde? Na televisão, na internet, cuidando das coisas dessa vida. Um estava querendo e o outro não estava querendo. É o que ele está dizendo. Olha o versículo 41. Estarão 2 moendo, ou seja, 2 trabalhando no moinho. Será levada uma e deixada? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso. Ó, você quer ver? Ó, vai para Lucas 17, um pouco mais para frente aí. É o mesmo texto, só que lá fala da mulher de Ló. Também. E Jesus, irmão, Jesus disse assim, ó, lembrai-vos dela. Então nós vamos lembrar dela agora. Vamos lá, irmãos, temos 20 minutos para a gente falar do fim dos tempos aqui mais um pouco. Olha que interessante, irmãos. Lucas 17, versículo 26, diz assim, ó. 17 e 26, vocês acharam? Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam, hein? Irmão, quem olha assim e fala, mas Jesus está criticando comer? Não. Ele está criticando o beber? Não. Ele está criticando casar? Não. Ele está criticando se dar em casamento? Não, não está criticando isso. O que ele está dizendo é que as pessoas estavam voltadas só para isso. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Então, no outro texto, nós lemos o seguinte, irmãos, que Jesus está dizendo, olha, vigiai. Vigiai. Então, ele cita 2 situações interessantes. Vai lá para Gênesis 6. Gênesis 6. Vamos ler essas 2 histórias aqui. Enquanto os irmãos abrem Gênesis 6, eu vou falar para os irmãos novamente o que Jesus falou aqui. Depois que ele conta esse fato, ele vai dizer, Mateus 20, os irmãos abrem Gênesis 6, primeiro livro, né, irmão, da Bíblia. Mateus 24, 42 diz assim, irmãos, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Então Jesus está querendo dizer o quê? Com Noé e com a história de Ló. Que essas pessoas não estavam percebidas. Haviam sinais, estava acontecendo as coisas, e Jesus está falando, olha, eu vou fazer vocês se lembrar daquilo, para vocês pensarem bem no que aconteceu, e saber que isso vai acontecer também. Olha que interessante, irmãos. Aqui em Gênesis 6, Jesus usa essa figura, né? Jesus usa esse exemplo para nos ensinar. Então, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, é só má? Todos acharam aí? 6, versículo 5?
Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3, irmãos. Era somar? Continuamente. Então, o que aconteceu naquela época, irmãos? Abre aí no capítulo 7 agora. Aí de Gênesis mesmo. Versículo 16. Espera aí, versículo 15 diz assim, ó. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e de toda a carne entraram, como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levaram a arca, e ele se elevou sobre a terra. Enfim, aconteceu o dilúvio. O que aconteceu, irmãos? Vamos pensar um pouco aqui. Jesus está falando, olha, lembra lá de Noé? Foi dito o que para Noé? Noé, você vai fazer uma arca. Tá certo? Abre aí, Tom. Não precisa abrir não, os irmãos, que não vai ficar para lá e para cá. Hebreus 11, versículo 7. Abre aí, por favor. Veja só, irmãos. Foi dito o que para Noé? Jesus está falando o quê? Lembra do que aconteceu lá. Quem mandou o dilúvio ou não, esquece isso aí. Jesus mandou só pegar a figura agora. Vamos falar só da figura. Lembra de Noé? O que aconteceu lá na época de Noé? Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Foi dito, então, um dia alguém chegou para Noé e disse assim, Noé, é o seguinte, está muita bagunça na terra, o pecado está demais, o pessoal é maldoso, o pessoal está matando, o pessoal está esquartejando, o pessoal está roubando, está matando, está fazendo tudo que não presta. Tudo que não presta está acontecendo. É o seguinte, eu vou mandar um dilúvio e vai matar todo mundo aí na terra. Só que tem um negócio, irmão. Leia, ô Tom, por favor. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Por quê? Não tinha chovido na terra até então. Até aquele momento não tinha chovido na terra. O pessoal acordava de manhã e ficava aquele orvalho. Sabe aquela, quando você acorda de manhã e fica molhada a grama? Era aquilo que acontecia, não tinha chuva, não tinha chovido ainda na terra. Então, devido ao pecado ter se multiplicado tanto na época de Noé, lê de novo, irmão, por favor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então vamos lá, irmão. Imagine aquele senhor, que ele já tinha acho que 500 anos de idade naquela época. Imagine, foi dito para ele assim, faça uma arca. Faz um caixote aí grandão aí, não é um barco, é uma arca mesmo, um negócio quadradão aí. Porque eu vou mandar chuva. Só que nunca tinha chovido, irmãos. Então você imagine, no mundo todo daquela época, só a família dele foi salva. Quer dizer, 99% das pessoas não acreditou em Noé. Ô Noé, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma arca. Por quê? Porque foi me avisado que ia chover. Mas nunca choveu, você é doido, Noé? Então as pessoas continuavam o quê? Comendo, bebendo, casando e dando esse casamento. Eles se importaram com Noé. Eles ligaram para Noé. Eles chamaram Noé do quê? De louco. Nunca choveu? Então Jesus está dizendo, naqueles últimos dias vai ser a mesma coisa. As pessoas vão estar correndo de um lado para o outro, pensando só na comida, na bebida, na diversão, pensando só em coisas boas, coisas que agradam a sua carne, e não estarão se preparando para o dia do dilúvio, que é o dia da volta de Jesus. Então hoje as pessoas, elas estão exatamente assim. Elas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Elas não estão preocupadas, irmão, em se arrepender dos seus pecados. Elas não estão preocupadas, irmão, em ter uma vida mais próxima de Jesus. Elas apenas estão preocupadas em quê? Em agradar a sua própria vida. É isso que elas estão pensando. É o dia de hoje.
A igreja dos dias de hoje é a mesma coisa. São pessoas despreocupadas com a salvação, despreocupadas com a volta de Jesus. Elas estão nas trevas, elas estão na mão do erro. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Elas não estão preocupadas, irmãos, em dar testemunho de Jesus, de servir a Deus, de se arrepender dos seus pecados, em hipótese alguma. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Elas estão preocupadas, irmão, em servir a si mesmo, e não a Deus. Então você imagina Noé batendo lá o martelo todo dia, e demorou 120 anos para ele construir a arca. Lá, se você ler em Gênesis aqui, ali não diz que ele pregou nada. A pregação dele qual que era? Era a obra que ele estava fazendo. A obra que ele fazia todos os dias, a obra que ele estava fazendo ali era o quê? Era a pregação dele. Então quando você vem para a igreja, quando você serve a Deus, quando você faz as coisas de Deus, você busca servir a Deus, você já está pregando. Quando você vem para a igreja, quando você vem, toma a ceia, você vem, a pessoa se batiza, a pessoa frequenta os cultos, a pessoa troca lá as músicas mundanas por louvor, troca o seu palavreado mundano, sujo, por palavras santas, troca seus pensamentos impuros por pensamentos puros, muda suas amizades mundanas por amizades santas. Quando ela começa a mudar todo o seu ser e ser uma nova criatura, ali é como se ela tivesse todos os dias martelando e montando uma arca, para que ela possa ser salva. Ela tá anunciando, olha, por que você vive assim? Por que você vai para a igreja? Por que você mudou o seu estilo de vida? Por que você mudou o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comprar, o seu jeito de vender? Por que você mudou tudo no seu ser? Por que você foi transformado desse jeito? Porque eu espero Jesus voltar. Ah, mas faz 2000 anos, ele não vai voltar mais não. Então você continua o quê? Montando a sua arca. Ou seja, pregando o evangelho. Jesus está falando que nos últimos dias as pessoas não vão estar nem aí. E o pior é que isso acontece dentro da igreja. Tanto faz como tanto fez. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas desta vida do que com a sua salvação. É isso que acontece. Mas Jesus falou o quê? Lembrai-vos da mulher? Lembrai-vos da mulher? De Ló, né? Capítulo 19, irmãos. Aí de Gênesis. Por que lembra da mulher de Ló, irmãos? Porque ele está falando que nessa época vai ser como Sodoma e Gomorra. Irmãos, a igreja evangélica, ela tem se tornado Sodoma e Gomorra em diversos aspectos. Infelizmente, irmãos, hoje, olha, se a pessoa quiser ser homossexual, o problema é dela, não é nosso. Não é nosso. A pessoa, ela pode ser o que ela quiser depois dos 18 anos dela, ela pode ser o que ela quiser, o problema é dela, é responsável pelo CPF dela. Não é? Agora, quando as pessoas abrem uma igreja e dizem que tem que ser assim, que Deus aceita uma igreja em que homem com homem, mulher com mulher, então você vê por aí, irmãos, que o negócio está indo de mal a pior. Mas o importante não é o amor, não. O importante é obedecer o evangelho. Mas Deus aceita eles assim? Não. Deus recebe eles de qualquer jeito. Mas a prática do pecado é condenável diante do evangelho. E ponto final. Deus ama a todas as pessoas, mas quando você vê pessoas dentro das igrejas dizendo assim, que isso não é pecado, então você vê que o fim está muito mais próximo, irmãos. Nunca aconteceu isso. Existem igrejas evangélicas. Esses dias eu ouvi eu não sei, vestido de mulher com barba. E estava lá na frente da igreja. Eles estavam orando, mas num fervor. Mas orando num fervor, louvando assim, irmãos, que eu falo, rapaz, que fervor é esse? Então quem está lá no meio, vai falar, olha, Deus está nesse lugar. Só que o pastor, ou pastora, não sei dizer, comete essa prática.
O Evangelho diz que isso é errado, é pecado. Mas hoje existem igrejas assim. Hoje tem pastores que são casados com mulheres que aceitam a prática dentro da igreja. Aceitam. Não é que aceita porque não sabe, não, ele sabe, recebe e diz, pode continuar desse jeito aí que Deus aceita você. Uma coisa é a pessoa entrar dentro da igreja e ouvir a palavra, isso aí não tem problema nenhum, pode entrar quantos quiser. Agora, eu dizer que Deus aceita isso, não. Aí já é outra coisa. Então, isso tem acontecido aqui no Brasil. Eu conheço algumas igrejas, eu conheço o nome delas, que isso acontece. Isso vai se tornar normal a cada dia. Jesus está fazendo, isso é Sodoma e Gomorra, isso vai acontecer, isso está acontecendo, são sinais da volta dele, irmãos. São coisas que você tem que olhar e falar, não, isso nunca vi isso na igreja. Se você estudar a história da igreja, 2000 anos de igreja, irmão, isso nunca aconteceu, nunca. Já aconteceu casos assim, vários. Mas ninguém nunca chegou, abriu uma igreja e disse assim, ó, esta igreja aqui é desse jeito. Pode vir que a igreja LGBTQIA+, aqui pode. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Em 2000 anos de igreja. Então isso é o quê? Doutrina de demônios. Olha só, por que Jesus fala disso aqui, ó? Gênesis 19. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque é muita coisa para ler. Depois, se vocês quiserem ler, são 2 anjos que chegam lá para destruir a cidade. Aí, esses 2 anjos, eles entram na casa de Ló. Porque Ló, quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão. Então, 3 anjos foram na casa de Abraão e falaram assim, Abraão, é o seguinte, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou o quê? Olha, tem um sobrinho meu que está lá, não deixa ele morrer não. Vai lá, ajuda ele. Aí esses 2 anjos foram lá na casa, porque ia matar todo mundo. Aí falou, eu vou lá na casa de Ló e salvar Ló e a família dele, tá? Então tá bom, vai lá salvar Ló. Eu vou salvar o seu sobrinho Ló e toda a família dele. Então os anjos foram na casa dele, na casa de Ló, para salvar ele e a família. Pois bem, olha só, irmão, versículo 5. Versículo 4 diz assim, ó. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, desde o velho até o moço, né, irmãos? É isso? 5, todos juntos, irmãos. O que ele está querendo dizer aqui, irmão? Olá, tudo bem? Quer uma xícara de café? Não é isso não, irmãos. Traz aqui para fora para conhecê-lo, traz aqui para fora para a gente ter relação sexual com eles. O conhecer aqui é isso. A palavra conhecer no Antigo Testamento é relação sexual. Adão conheceu Eva, ou seja, Adão teve relação sexual com Eva. A palavra conhecer aqui é exatamente isso. Por que vamos tirar a limpo isso? Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais... Opa! Olha, não faça isso não vai fazer mal com eles. Não, traz ele para fora. Desde o mais velho até os jovens. Não é o mundo de hoje, irmãos? Dos mais velhos até as crianças hoje estão sendo atacadas por esses demônios, por esses espíritos. Versículo 8. Eis aqui, olha só a proposta de Ló. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu.
que Ló mandou fazer, irmão? Ele entregou o quê? Ele queria entregar quem? Ó, pega as minhas 2 filhas, faz o que vocês quiserem, mas não faz nada com esses 2 aqui não. Para você ver o nível de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo que tinha lá naquela época. Sodoma. E eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e querem ser juiz em tudo? Agora te faremos mal a ti, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha só o nível, irmãos. Nós vamos invadir sua casa. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram-lhe de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram para achar a porta. Quer dizer, os anjos foram lá e cegou todo mundo. Vocês querem me pegar? É? A cidade inteira queria pegar os anjos. O que os anjos fizeram? Cegou todo mundo. Veja que os anjos no Velho Testamento tinham poder. Cegaram eles. Então disse aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor enviou a destruí-los. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ou seja, os genros não acreditaram em Ló. O genro não acreditou em Ló. Tá mandando, Ló falou assim: ó, vamos sair daqui porque isso aqui vai ser destruído. Eles fizeram o quê? Foi tido, porém, por zombador. Falaram: você está de brincadeira, Ló. Igual fizeram com Noé. Versículo 15, irmãos, todos juntos. Ele, porém, e aqueles varões, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram para fora. Ló queria sair? Ló queria sair? Lê o texto aí, irmãos, versículo 16, 1, 2, 3. Agora todo mundo junto, 1, 2, 3. Rapaz, quase não chegou no fim da oratura, irmãos. Vamos acabar então, né, irmãos? Já passou das 9 horas, os irmãos estão cansados também. Né? Vamos orar então, irmãos. Vamos ficar de pé.